Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Prezados, nós vamos ler aqui inicialmente em Gênesis, capítulo 2, capítulo 1 e versículo 26. Senhor meu Deus, enquanto vocês localizam, Senhor meu Deus, queremos te entregar nesse momento esta palavra, que o Senhor, através de mim, possa falar a esta igreja e a todos quantos estão ouvindo nesse momento. Senhor, quero me colocar nesse momento como vaso, e que eu possa ser usado por Ti, Senhor, para transmitir esta palavra à Tua igreja. Eu sou apenas ferramenta Tua, Senhor, e neste momento eu me coloco humildemente à Tua disposição. Em Gênesis 1 e 26, Deus, Ele nos fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em Gênesis 2 e 7, ele nos diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Nessa passagem nós podemos entender a maior prova de amor. Aqui nesse momento, essa passagem, ela nos traz o momento da criação. E não há nada que nos prove com maior complexidade o amor de Deus do que nós sabemos que Ele tomou a decisão de criar o ser humano. E não só isso. Quando Ele optou por criar o ser humano, é ainda mais complexo que Ele, pastor. Ele optou, além de criar, Ele quis criar um ser à sua imagem e semelhança. Isso nos prova ainda mais o amor de Deus que Ele tem por nós. E se nós pararmos para refletir um pouco a respeito disso, pense só comigo nesse momento. Tente respirar. Tente apenas respirar. E respirar parece algo simples, mas para que a gente possa sentir a dificuldade de algo na vida, é necessário que em algum momento eu não tenha isso, eu não consiga fazer isso. E se você colocar para uma pessoa doente, esse momento de pandemia foi um momento que a gente viu muitas pessoas sentindo dificuldade de respirar, e você pode aí respirar com satisfação, sentir que Deus está ali. Você está aqui na igreja, você pode ouvir a palavra de Deus, e aí isso nos prova ainda mais o amor de Deus por nós, seres humanos. E o amor de Deus, ele vai além de nosso entendimento. Quer outra prova de amor? Quem aqui já ficou por um período morando sozinho? E aí nós estamos falando nesse momento da solidão. E Deus, Ele nos ama tanto, Ele tem tanto cuidado conosco, que Ele não permitiu que nós ficássemos sozinhos. E onde é que Ele faz isso? Onde é que Ele pensou nisso? Dentro do projeto de Deus, em que momento Ele pensou que nós não estivéssemos sozinhos? Lá em Gênesis 2 e 18, Ele nos diz assim: e disse o Senhor Deus,
não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. E quem aqui é casado sabe o tamanho da bênção que é ter uma esposa, ter uma companheira ao seu lado. A mocidade que ainda terá a honra de ter uma esposa, é importante saber fazer essa escolha, porque não é só casar. Mas o casamento, ele é algo que Deus constituiu para que fosse feito a minha vida inteira. Então é uma decisão para a vida, e não apenas por um ano, não apenas por alguns meses. E aí quem tem uma esposa para trilhar esse caminho, para trilhar o caminho de dificuldade, porque não se engane, gente, a terra, o casamento, a vida são caminhos de adversidade. Logo mais a gente vai ver dentro do plano de Deus que existe sim uma salvação, que existe sim um projeto de felicidade. Mas esse projeto, ele não é aqui, ele não é agora. Nesse momento aqui na terra, nós vamos passar por tribulação, por dor, por perseguição. O próprio Jesus veio aqui e morreu na pior morte que poderia existir para um ser humano. E aí eu volto. Deus, ele pensando nisso, ele nos deu a dádiva, né, de criar a esposa, a mulher, para que ela fosse a nossa colaboradora, o nosso braço direito, para que ela estivesse ali conosco nessa caminhada, né? E eu, particularmente, sou muito grato a Deus pela esposa que Deus me deu, né? Que trilha esse caminho comigo, caminho de dificuldade, caminho de desafio, mas que dia a dia nós vamos vencendo, no choro, na dor, mas a gente está lá, firmes e fortes e perseverando, porque Deus é maior e a gente sabe que o caminho, o final do caminho, esse é que é o bom, né? Não é agora não, tá? Deus também, ele nos prova o nosso amor através da provisão. Provisão é um termo, né, que a gente trazendo para o nosso dia a dia é algo que Deus está trazendo para a gente antes de acontecer. E aí Deus, pensando, né, no ser humano, com todo o amor do mundo que Deus tem, Deus pensou até no alimento, né? Quando? Em que momento Deus pensou no alimento? Em Gênesis 1:29, Deus nos diz assim: e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, serve-vos-á para mantimento. Às vezes a gente se preocupa, né? O que é que eu vou vestir amanhã? O que é que eu vou comer amanhã? E Deus lá no projeto da criação, lá em Gênesis, ele já pensou nisso, e ele pensou que nós precisávamos do alimento, e ele foi lá e criou as sementes, né? As árvores que dariam sementes, e essas sementes, elas germinariam, criariam árvores do mesmo tipo, né? E criariam ali o alimento para nós. Deus deu os animais, as aves, os peixes, para que nós pudéssemos nos alimentar também. Quer prova maior do que isso? Né? E aí, eu não sou pai ainda, não tive a dádiva de ser pai, mas quem é pai, quem é mãe sabe que quando você tem o filho, você quer prover, a partir do momento que ele nasce ali, você quer prover todas as necessidades para ele, você já pensa em tudo. Pensa na roupinha, né, ali quando está no hospital para ganhar o bebê, pensa em tudo, né? Pensa na faculdade da criança, o que ela vai estudar, o que ela vai ser. Então Deus não é diferente. Ele pensou em tudo para a gente, né? Ele estava ali preocupado com tudo que ele precisava prover para que nós tivéssemos a preocupação apenas de servir a Deus e ao seu propósito. Deus também, ele nos prova o seu amor através, gente, da proteção e do livramento. E aí a gente vê em alguns trechos da Bíblia como Deus livrava seus servos, né? Em Gênesis 37:18, tá ali naquele momento, os irmãos de José, eles estão tramando contra a vida de José, né? José, um servo de Deus, ali um jovem abençoado,
E a gente precisa entender isso, que às vezes o inimigo ele incita pessoas, né, para atentar contra a vida da gente. E a gente que vive na estrada e às vezes viajando, a gente precisa se preocupar no sentido da segurança da gente, de não ser assaltado. Mas Deus, irmã Heloísa, Ele livra a gente mesmo quando a gente não sabe. Isso é incrível quando você para aleluia, Jesus. Quando você para entender que existe um ser grandioso que está cuidando de você, né? E aí, Deus nos diz aqui em Gênesis 37, 18, e viram, o pai de José pediu para que José fosse ao encontro dos irmãos, os jovens, para ver que eles estavam apacentando lá as ovelhas. E quando o José se aproximava ali dos seus irmãos, em Gênesis 37, 18, diz assim: e viram-no de longe, né, os irmãos de José. Antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem. E aí, meus irmãos, quantas vezes homens cruéis, corruptos, ladrões, não conspiram de roubar seu carro, de roubar sua moto, de roubar sua casa? Mas aí, gente, a gente tem um ser grandioso que está ali protegendo, que está ali nos dando livramento, mesmo sem a gente saber. Quantos livramentos ocorrem na sua vida sem você ter conhecimento? É interessante para a gente que vive na estrada, às vezes o acidente de carro, ele é ali por milésimos de segundo, e às vezes a gente se questiona. Eu já sofri alguns acidentes, e a gente se questiona. O último que eu sofri, por exemplo, eu tenho o costume de sair da minha agência e ir pela outra agência lá do Bradesco para pegar a malha. E nesse dia ela foi comprar uma coisa numa loja. E aí eu não fiz esse percurso que eu tinha o costume de fazer, e por milésimo de segundo eu bati de frente, um carro avançou a preferencial e eu bati nesse carro. Graças a Deus, assim, foram danos materiais. Mas o que eu estou querendo colocar aqui é que muitas vezes, por milésimo de segundo, a pessoa perde a vida num acidente, né? E às vezes, quando você vai para uma viagem que você atrasa, Deus, Ele pode estar ali naquele momento te dando um livramento que você nem chegou a conhecer, nem saberia que existiria, né? Então, a proteção de Deus, o amor de Deus, através aqui do livramento. Em Gênesis 39, 4, José achou graça, né, aos olhos, e servia a ele, e pôs sobre ele a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Essa passagem, aqui ainda a gente discorrendo no livro de Gênesis, José já havia sido vendido, né, cativo lá aos ismaelitas, né, pelos irmãos deles, aos ismaelitas. E aí José foi levado cativo para o Egito. E aí aqui, quando José chegou lá, José foi comprado, né, por Potifar. E aí aqui, nessa passagem que eu acabei de ler, 39:4, nos prova que quando nós servimos a Deus, quando nós estamos com Ele na nossa caminhada, por maior que seja a adversidade, por maior que seja o desafio, Deus ele já preparou um plano de salvação, um escape para você. E aqui é interessante, quando a gente faz a leitura disso, que quando ele estava lá cativo, mas ele, por ter a bênção do Senhor, por ter o gosto do Senhor, né, no trato como ele vivia, Deus já livrava ali José, e aí Potifar achou graça e já transformou ali José no chefe da sua casa, onde ele tinha autoridade para tomar algumas decisões. E aí, ao longo daquela estadia, né, na casa ali de Potifar, como eu disse, o inimigo ele sempre armando ali ciladas, e a mulher de Potifar armou uma cilada dizendo que ele queria se deitar com ela, e aí acusou José, e José foi preso. Aí a gente para mais uma vez e diz, mais uma vez, mais um problema, mais uma adversidade. E Gênesis 39:23 diz assim: e o carcereiro Mó
não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Até na cadeia, quando José foi preso, Deus entrou com providência, e o chefe ali da cadeia chamou José e colocou ele para coordenar ali os presos que estavam naquela cadeia. Vocês querem prova maior do que isso? Né? Então, até na cadeia, Deus usa de misericórdia, Deus usa do seu amor conosco e transforma uma situação adversa como essa e nos traz escape, nos traz livramento, e José estava ali. E tem momentos que nós passamos, mas todo momento de dificuldade traz consigo, se nós perseverarmos, e a gente tem que ter essa clareza, essa convicção, que nós precisamos perseverar, a honra daquela situação, ela vem posteriormente. O desafio, ele existe, né? As adversidades, ela existe, mas junto a ela, a honra vem junto. E em Gênesis 41, do 40 até o 44, nós temos aqui a honra que José teve, mesmo em meio a tanta adversidade. E aí a Bíblia nos diz assim: tu estarás sobre a minha casa. Quem está falando nesse momento é o faraó, a maior autoridade lá do Egito. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a Jesus: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Então, meus irmãos, por qualquer que seja a adversidade, por qualquer que seja o desafio, nós temos que ter a convicção, a clareza de que a honra, ela virá. Que se nós permanecermos fiel na nossa atitude cristã, no nosso pensamento, nas nossas ações, a honra, ela virá. E aqui, através dessa leitura que nós acabamos de fazer, nós vimos o quanto Deus se preocupou ali, e mesmo diante de um cenário tão adverso, onde ele foi preso, foi acusado pela mulher de Faraó, mesmo diante de um cenário tão adverso, Deus honrou e colocou José como chefe do Egito, né? Como a segunda autoridade maior do Egito. E aqui tem uma outra reflexão que nós podemos fazer sobre isso, irmão Toninho, que sobre o projeto, né? Tudo é sobre o projeto, e a gente não pode esquecer nunca que nada é sobre nós. Tudo é sobre Deus, tudo é para a honra e glória dele. E Deus, ele tem um projeto, um propósito dentro de cada atitude que acontece na nossa vida. Às vezes a gente se questiona, né? A gente reclama, briga por algo que aconteceu, por que que isso aconteceu, mas existe um propósito definido para a vida, para a nossa vida. Quando Deus nos criou, Deus tinha um propósito. Tudo que nós passamos, há um propósito por trás disso. E em Gênesis 45, 4 e 5, nos fala aqui sobre, nos dá uma introdução sobre o propósito. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos,
por me haverdes vendido para cá, porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. E em Gênesis 45:8, assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a casa e como regente em toda a terra do Egito. José ele tinha uma escolha clara aqui de ficar chateado. Aqui ele relata o reencontro de José com os irmãos. E aqui ele tinha a alternativa de olhar para os irmãos dele com olhar de vingança, com olhar de tristeza, né, de achar que por que eles me venderam, né, com esse olhar. Mas aqui José olhou para os irmãos dele e ele viu o propósito de Deus na vida de José. Foi isso que ele enxergou. Ele não enxergou a dificuldade que ele havia passado, né, o que ele enfrentou. O que ele viu aqui foi o propósito de Deus na vida de José. E aí isso nos traz uma reflexão muito bonita. Sabe o quê? Quantas vezes nós, com as nossas fraquezas e nossas limitações, o irmão deixa de fazer algo por você, nem porque ele fez, é porque ele deixou de fazer algo, e você não olha para o alvo. O alvo é Jesus. O propósito não é o meu irmão, não é o ser humano. O propósito é eu continuar a minha caminhada firme, fiel, honesto com o propósito. E o propósito maior é ir para o céu. O propósito maior é viver em santidade. O propósito maior é levar a palavra de Deus até os confins da terra, para que todo ser humano ele tenha a oportunidade que nós estamos tendo aqui nesse momento, de ouvir a palavra de Deus, de viver em santidade e de ir morar no céu. Esse é o maior propósito da humanidade. Aleluia, Jesus. E para isso, pessoal, existe um sacrifício que foi feito, um sacrifício por amor, um sacrifício que nós não desejamos nem para o nosso pior inimigo. E aí em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você se imagina dando seu filho por algo? Quem é pai, quem é mãe, se imagina. Você imagina perder o seu filho por uma adversidade? Imagine, foi essa a dor que Deus teve que passar. Foi esse o sacrifício que Deus teve que enfrentar. O desafio é gigante. A dor é tremenda. Deus não precisava passar por isso, mas em nome do amor que Ele tem por mim, por você, Deus passou por isso. E muitas vezes nós não reconhecemos o propósito de tudo isso. Nós não amamos Jesus na mesma proporção. Muitas vezes nós não nos doamos na mesma proporção. Muitas vezes nós não fazemos o que precisa ser feito na mesma proporção. E para isso, para que esse sacrifício, para que esse amor ele tenha valido a pena, é necessário permanecer no amor de Deus. E Romanos 8:39, ele nos diz que nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Mas nós precisamos ter convicção de uma coisa. É necessário que todos os dias eu rejeite o pecado. É necessário que todos os dias eu diga não ao pecado, diga sim para o sacrifício, diga sim para a cruz, diga sim para a obediência e diga sim para Deus. E
fracassar na vida espiritual não é por falta de amor de Deus. Nós precisamos ter essa convicção. Que eu não fracasso porque Deus não me amou, porque Deus não me deu a oportunidade. Não é por falta de amor de Deus. Nem por causa das adversidades. Eu não fracasso por causa das adversidades. O nosso fracasso na nossa caminhada espiritual, ele é por negligência. Ele é por negligência, porque muitas vezes, todos os dias, eu tenho a oportunidade de escolher dizer sim ou não para o pecado. E esse exercício, ele é feito diversas vezes ao longo do dia. E eu tenho que estar constantemente me policiando para dizer não ao pecado, não ao pecado, não ao pecado. Porque uma vez que você diz sim, em muitas vezes você não terá a oportunidade de voltar atrás e de continuar a sua caminhada. Quantas pessoas a gente conhece que viviam na igreja, que hoje não está mais, porque achou que um pecadinho não era nada demais, e hoje elas não têm força para estar aqui na igreja, para estar servindo a Deus. Por causa de um sim, ele muda todo o roteiro de uma trajetória. E somente em Cristo Jesus desfrutamos do amor de Deus. Somente se permanecermos nele, é que nós temos a clareza, a convicção, e que nós não seremos jamais separados do amor de Deus. Somente através do nosso caminhar com Jesus, somente através de servir, somente através de dizer sim para Deus todos os dias, é que esse amor, ele estará disponível para nós durante toda a nossa caminhada aqui na terra. Eu preciso dizer sim a Deus, eu preciso dizer sim todos os dias, para que o amor dele enraigue em cada emoção, em cada sentimento, em cada vivência do meu dia a dia. E através desse amor, eu posso impactar a vida de outras pessoas. Eu possa transformar a vida de outras pessoas. Eu possa transformar a vida e trazer a oportunidade de pessoas viverem esse evangelho tão abençoado, tão grandioso, que é o evangelho de salvação que Deus nos promete. E existe uma promessa. Todos esses relatos, todas essas passagens que eu trouxe aqui, que nós falamos, é apenas para dizer que existe uma promessa. E essa promessa, ela está no livro de Apocalipse 21:4. E lá ela nos diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Meu irmão, diga aleluias, diga aleluia para essa palavra, diga aleluia para esse amor, diga aleluia para esse evangelho de salvação, de transformação. O mundo está pregando todos os dias um evangelho de privilégio, um evangelho de crescimento. Mas o que a palavra de Deus nos traz é que nesse mundo nós vamos passar por tribulação, que nesse mundo a gente vai ter aflição, que nesse mundo a gente vai ter luta, mas que a promessa de Deus, e essa é uma promessa de amor, essa é uma promessa de transformação, essa é uma promessa de sabedoria, e essa promessa é que você, ao dizer sim para Jesus, dizer sim para o evangelho, dizer sim para a transformação que Deus traz à sua vida, que através desse sim, você terá uma vida inteira ao lado do nosso Criador, ao lado do nosso Redentor, ao lado daquele que te deu a vida. Respire nesse momento, sentindo o amor de Deus, que Deus trouxe à sua vida. E para finalizar, eu quero só deixar essa frase. Depois de o Senhor Deus criar os céus e a terra, Ele não deixou o mundo à sua própria sorte. Já pensou como seria ruim se nós ficássemos à mercê da nossa própria sorte? Pelo contrário, Ele continua interessado na vida dos seus,
cuidando da sua criação. Deus não é um hábil relojoeiro que transformou o mundo, deu-lhe corda e deixa acabar essa corda lentamente até o fim. Pelo contrário, Ele é o nosso Pai amoroso, que cuida daquilo que criou. Que você possa, de tudo que eu falei, que você possa plantar em seu coração apenas isso. Que Deus, por maior que seja a adversidade, por maior que seja a dor que nós passemos, vivemos, mas entenda que Deus, Ele está lá, pensando de que forma Ele irá te livrar, te proteger, e que o propósito de tudo isso é vivermos eternamente ao lado daquele que nos deu a vida.